Vamos dar sequência então à análise combinatória, que é o que a gente está abordando agora, né? Ao tópico de análise combinatória. Na aula de agora vamos ver a combinação. A combinação, ela difere da permutação e do arranjo, que foram vistos anteriormente, na situação onde que a ordem não vai criar um elemento novo para o meu conjunto. Ou seja, se eu simplesmente fizer a troca de elementos, né, por uma nova situação, eu não vou estar gerando um novo elemento para o meu conjunto. Bem, visto isso, vamos dar então sequência à aula de agora, né? Vamos para o início. Então lá, combinação simples. Olha, vamos começar com a situação. Você tem 5 amigos, o A, o B, o C, o D e o E. E você está querendo convidar só 3 amigos para a sua festa de aniversário. Aí você quer saber quantas alternativas você tem. Observe, você então tem as seguintes possibilidades. Você tem o ABC, o ABD, certo? O ABE, o ACD. Você tem que tomar o seguinte cuidado em problemas envolvendo combinação simples, para diferenciar dos problemas envolvendo arranjo e permutação. Quando eu crio um novo elemento para o meu conjunto, né, o meu conjunto com o elemento ABC, ele vai ser a mesma situação do elemento BAC. Vão ser as mesmas 3 pessoas, tá vendo? Então eu não posso contabilizá-las novamente. Da mesma forma, eu não posso contabilizar o CBA. São os mesmos 3 amigos nesse problema, né? Então, observe, é uma situação de combinação. Na combinação, a ordem não é importante, né? Ela não gera uma nova situação. Bem, se você fizer todas as combinações possíveis, né, levando em conta essa situação da ordenação não ser importante, você vai ter totalizando 10 combinações. A gente vai definir agora mesmo a forma, o jeito de se dizer é combinação de 5 elementos, 5 tomates 3x3. Então, como eu acabei de falar, a combinação simples dos N elementos de um conjunto A, tomates PAP, onde o P tem que ser menor ou igual que N, é um agrupamento não ordenado que contém sem repetição P elementos de A. Observe, está frisando aqui, ó, não ordenado. A ordenação não importa nessa situação, né? Quando eu troco a ordem, eu não gero um novo elemento. E a notação é essa, a combinação de N elementos PAP. Essa é uma possível notação, não tem mais. Olha, e aqui nesse slide a gente vai ver uma relação entre o arranjo, a permutação e a combinação. E é interessante, ó. O arranjo nada mais é do que a combinação e a permutação. Ou seja, se eu fizer o produto da combinação de N elementos PAP e da permutação de P elementos PAP, eu vou ter o arranjo, né? Então, olha o exemplo da aplicação disso, ó. Você tem a combinação de 10 elementos tomados 4x4. Ela é, voltando no slide anterior, ela é, olha, o arranjo dividido pela permutação, certo? Então, se você fizer o arranjo 10, 4x4, que é 10 fatorial, 6 sobre 6 fatorial, né? Seria o 10 menos 4, dividido por 4 fatorial, que seria a permutação de 4. Então, ó, o 10 vai levar até o 7, porque o 6 fatorial cancela aqui no arranjo. Ó. Dividido por 4, 3, 2, 1. Isso dá 210. Aí você tem vários exemplos. Aqui tem a combinação 12, 3x3, usando a fórmula do arranjo para permutação, né? Que vai ser o 12, 11, 10, né? Estou andando só 3 elementos, né? Por 3 fatorial, que é 3, 2, 1. E, em particular, a gente pode criar uma fórmula aqui, né? Que é a combinação de n-1 elementos 2a2, que é quem? n-1 até n-2, né? 2 elementos, dividido por 2 fatorial, que é 2. Certo? É um exemplo da aplicação da relação entre eles. Tá, a gente pode fazer alguns problemas envolvendo essa fórmula. Lá para frente, a gente vai construir a fórmula da combinação. Bem, você tem 2 pessoas de um grupo de amigos que são escolhidos para cuidar dos preparativos de uma festa.
A escolha pode ser de 21 modos diferentes. Quantas pessoas tem no grupo? É um problema de combinação, tá vendo? Não de arranjo. Por que eu sei que é combinação? Porque eu quero escolher duas pessoas no grupo. Escolher a pessoa A e B é a mesma coisa que escolher a pessoa B e A. Então é uma combinação, a ordem não é importante. Então a combinação de N 2A2 tem que dar 21, que é o que ele falou, vão ter 21 escolhas diferentes, né? Aí usa a fórmula do arranjo com permutação. Arranjo N2A2 é N2A2, são dois elementos, então é N menos 1 por 2 fatorial. Faça essa continha, eu vou ter então 7 pessoas, né, nesse grupo. Olha, então, outro problema, você tem um professor de matemática que vai escolher 3 alunos entre 10. Novamente, problema de escolha de 3 pessoas no meio de 10. Escolher A, B, C, C, B, A é a mesma escolha, combinação. Então, olha o que ele falou aqui, ó. A1, A2, A3 é a mesma coisa que A2, A1, A3. Então, você tem, usando a fórmula da relação entre arranjo e permutação para definir a combinação, arranjo 10, 3A3 dividido por 3 fatorial, você tem um 120. Aí, com isso, a gente pode criar a fórmula, então, ó. A combinação de M elementos tomados R a R é um arranjo de M, R a R pela permutação. Desenvolve essa fórmula, não é isso? Ó. Dividido por essa, você vai ter então a combinação de M, R a R é o M fatorial sobre a diferença dos dois vezes o R fatorial. Então você tem essas possíveis notações, é a combinação M, R, R ou a combinação M, R a R, ó. Aqui lembra a ideia da permutação com repetição, né? Ou também é uma comum, e acho que pra gente ela vai ser mais comum, é essa colocada nos parênteses, onde você tem o numerador e o denominador. É o M, R, A, R, né? Aí agora a gente pode usar a fórmula então, né? Você tem então um grupo formado por 7 alunos e 4 professores. De quantos modos pode se formar uma comissão de? Vamos fazer esses 4 exemplos. Então eu tenho 7 alunos e 4 professores e eu quero formar uma comissão com 5 pessoas. Olha que bacana. A gente vai ver problemas com combinação e vamos tomar muito cuidado com o I, com o OU, com o exatamente, com o pelo menos. São coisas que vão, né? Situações que vão acontecer ao longo do curso nosso. Primeira questão então, você tem 7 alunos e 4 professores, você quer formar grupos de 5 pessoas. Pô, não especificou se aluno e professor, não quis separar a situação, falou só 5 pessoas. Então ao todo aqui você tem 11 pessoas e quer formar grupos de 5, certo? Ele está usando a fórmula anterior ainda, mas você pode usar já a fórmula da combinação. Isso vai dar o quê? Do 11, vou colocar 5 termos, né? 11, 5 a 5, o P de 5 é o 5 fatorial, dá 462. Agora você está querendo formar um grupo de 7 pessoas, sendo que você vai ter exatamente 3 professores. Então vamos lá. Você tem então 7 alunos e 4 professores. Bem, exatamente 3 professores. Se estão exatamente 3 professores, obrigatoriamente, certo? Você vai ter que ter então 4 alunos. Então, dos 7 alunos, você vai ter que escolher 4, não é isso? Dos 4 professores, você vai escolher 3. Então, vão ser 4 alunos e 3 professores. Então, 7, eu vou escolher 4. E 4, eu vou escolher 3. É o produto dos dois, certo? Usou a fórmula, né? 7, 4, tem 4 termos aqui, né? 7, 6, 5, 4, 4 fatorial. E aqui 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3 termos e 3 fatorial. 140 possíveis comissões, né? Certo? Vamos lá. E agora, eu tenho 4 pessoas com pelo menos, olha o termo, pelo menos 3 professores. Então vamos lá, ele vai ver em diversas situações, 2 situações. A primeira hipótese, pelo menos 3 professores, são 4 professores, não é isso? Ou você vai ter 3 professores, certo? Ou você vai ter 4 professores. Então a primeira situação, você tem 3 professores. Então, se você tem 3 professores e seu grupo tem 4 pessoas, obrigatoriamente um vai ter que ser aluno.
Então você vai escolher de 7 alunos, de 7 possíveis, um aluno. Né? De 7 alunos possíveis, você vai fazer escolha de um. E de 4, 3. Isso é uma situação. Mas como é pelo menos 3 professores, você vai ter também a situação aonde você vai ter 4 professores, né? Então você vai ter a escolha de 4 a 4. E aí, como são 4 pessoas, você não vai escolher nenhum aluno. Por isso que uso o ou aqui, né? O mais aqui, ó. Vai ser uma situação possível que você escolheu todos os 4 professores e as 28 possíveis que você escolheu 3 professores e um aluno, certo? 29 maneiras. Olha, e agora? 3 pessoas com pelo menos um professor. E agora vai ter um tanto, né? Olha, vamos lá. Com pelo menos um professor, ou você pode escolher um professor, ou 2 professores, ou 3 professores. Não é isso? Ele fez uma maneira mais prática, ó. Ele fez de todas as formas, né? Onde envolver os 11 pessoas, né? Formando os grupos de 3 a 3, certo? E ele fez a situação aonde todos os 3, certo? Todos os 3 são alunos. Você está escolhendo 3 pessoas, ó. Então, se eu pego todas as situações menos todas as situações que são só alunos, aí obrigatoriamente eu vou ter professor no meu grupo, né? Porque eu estou tirando, né? Essa é uma maneira mais inteligente para resolver essa questão, certo? Olha esse problema também, um problema clássico esse também, né? De retas paralelas, né? Onde você pega pontos em retas paralelas. Olha aí, você tem 2 retas R e S paralelas, elas não se encontram, certo? Aí você vai pegar 5 pontos na R, tá aqui, ó. E 2, 4, 6 pontos na S, né? E você vai formar triângulos, ó. Certo? Converte nesses pontos. Quantos triângulos e quantos quadriláteros convexos podemos construir? Então ele quer saber quantos triângulos e quantos quadriláteros eu posso construir. Vamos lá? Triângulos. Vamos lá. Para eu construir triângulo, voltando na figura, ele deu a opção de pegar. Você tem 2 situações possíveis. Ou você pega 2 pontos na R e 1 ponto na S, ou você pega 2 pontos na S e 1 ponto na R. Ou, tá vendo? Observa, ó o ou aí, ó. É o princípio da adição. Ó o ou, certo? Então vamos lá. Qual a situação que você pega 2 pontos na R e 1 na S? De 5 possíveis que tem na R, eu vou pegar 2. De 6 possíveis que tem na S, eu pego 1. Ou eu vou pegar só um ponto na R. De 5 possíveis, eu só pego 1. De 2 possíveis, de 6 possíveis, eu pego 2. Faço o produto das duas, ó. Essas duas e essas duas aqui, né? E uso o ou, que é a soma. Então, isso vai dar 135 possíveis triângulos. E o quadrilátero? Para eu formar quadrilátero, eu vou ter que pegar 2 em cada uma, né? E aí, você pega 2 das 5 possíveis e 2 nas 6 possíveis. Aí não vai ter muita coisa a se fazer, né? E um quadrinho para a gente fazer essa diferenciação de permutação, arranjo e combinação simples. Bem, como eu falei, uma situação clássica é você criar um exemplo de uma resposta possível, trocar a ordem e verificar se essa ordem gera uma situação nova. Se gerar uma situação nova, é um arranjo. Permutação e arranjo é a mesma ideia, né? Se não gerar uma situação nova, é uma combinação, certo? Tomando muito cuidado com permutação com repetição, né? Porque na permutação com repetição, na hora que você troca a ordem das repetições, você não gera uma situação nova, mas aí você exclui ela através da divisão na forma da permutação, né? Olha aí, ó, o quadrinho, ó. Critério de formação. Só ordenar os elementos, certo? Certo? Então, ó, se eu tenho a ordenação de todos os elementos, eu tenho uma permutação. Se eu fizer escolhas onde a ordenação não é importante, eu vou ter uma combinação. Agora, se eu escolher e ordenar elementos escolhidos, né, não envolvendo todo mundo, e a ordenação for importante, aí a gente vai ter o arranjo, certo? Bem, fechamos então a nossa 4ª aula, né, que refere-se à parte de combinação. Bem,
eu vou dar mais uma aula mais curta de binômio de Newton e vai fechar esse primeiro tópico, que é o tópico de análise combinatória, e eu vou completar com o binômio de Newton para ser uma ferramenta para a gente lá na frente, certo? Então, até a próxima aula e vamos lá.